Olá, prof. Meu Deus. Já estou em todas as redes aqui do escritório para ver. Agora eu estou no 3G. Ok, então já vou lhe passar a palavra, certo? Depois dessas, eu acho que a apresentação, já, né, já fiz a apresentação, então eu vou, para não refazer aí pela terceira vez, só lhe dar as boas-vindas e né, desejar que todos, né, eu tenho certeza disso, mas que todos gostem da sua fala, né, que nós todos possamos absorver o máximo possível aí do que você irá nos ensinar hoje. Então, a palavra é sua, professora Cristiane. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu inicialmente quero agradecer, professor Flávio, a oportunidade de estar aqui com você e também de ter trabalhado um ano e alguns meses, né, junto. E o fato da gente ter trabalhado junto aproximou a relação, né? E desse contato, mesmo na pandemia, veio Uhum. então para participar aqui das lives, né? Aglomerando ideias na pandemia. E eu me propus a tratar de um tema muito atual, que é a LGPD, ou a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que foi sancionada em agosto de 2018, porém, ela entrou em vigor no meio da pandemia, né? No mês de agosto de 2020, com previsão de sanções que entrarão em vigor agora, dia 1º de agosto de 2021. Então, é uma lei que está em voga, sendo muito palco de muita discussão ainda e de muita incerteza no cenário jurídico de como vai ser tratada. E como o propósito da live e do professor Flávio, enquanto um jurista, né, tem sempre um propósito acadêmico, eu preferi fazer uma fala bem acadêmica, né, e voltar a LGPD assim para uma visão bem mais acadêmica e finalizando com algumas questões mais práticas, alguns casos, né? Sim. E foi essa a minha ideia. Então, para começar já direto ao ponto, diz uma frase de um matemático de Londres, né, um matemático londrino, que virou emblemática da LGPD e da GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, que ele disse que os dados são o novo petróleo. Tamanha a importância dos dados depois do advento da internet e com a importância dada ao uso de tecnologias na pandemia, eles realmente se configuram um novo petróleo. Porém, como o petróleo, né, o petróleo não sai Quando você encontra uma reserva de petróleo, aquilo ali sozinho não tem valor, ele precisa ser refinado. E os dados, da mesma forma, né? A partir do momento que os dados são entendidos como algo muito importante para as corporações, para a administração pública e para o indivíduo, esse dado precisa ser tratado, precisa ser analisado, precisa ser olhado, precisa ter um olhar atento a como esse dado é tratado, por quem ele é tratado, se ele é compartilhado ou não. Né? Então, muito rapidamente, as empresas de tecnologia, e aí eu dou exemplo, Facebook, Instagram, o Google, eles perceberam a riqueza dos dados. Né? E a partir dessa riqueza, dessa análise que as grandes empresas de tecnologia fizeram, eles logo perceberam isso, eles começaram a utilizar esses dados, o que se chama, né, de Big Data, Big Data.
que é uma forma de utilizar os dados de forma tratada, como se fosse refinado, como se fosse o petróleo refinado. Então, o petróleo refinado virou óleo diesel, virou gás, virou álcool, virou gasolina. Da mesma forma, os dados coletados pelas grandes empresas de tecnologia, eles também viraram ativos no mundo empresarial. E alguém já deve ter assistido o documentário do Netflix que escancara isso de uma forma bem acessível para todo mundo, que chama Privacidade Hackeada. Né? O escândalo da Cambridge Analytica trouxe à tona como esses dados vêm sendo tratados pelos grandes conglomerados de tecnologia. Então, a quantidade de usuários que essas empresas têm, a quantidade de dados que eles acumulam, isso influenciou a eleição do Donald Trump no ano de 2016. Isso influenciou o plebiscito da saída da Inglaterra da União Europeia. Né? Então, houve manipulação de dados. E muito se sabe de lá para cá que essa riqueza, que esse petróleo, ele pode ser manipulado. Porque a partir do momento que se usa essa ferramenta analítica, qualquer dado trafegado na internet, ele pode gerar um algoritmo que vai indicar um padrão de conduta, de gosto, de posição política, de um padrão de consumo, o que a pessoa gosta de comprar, o que a pessoa gosta de comer, as cores que a pessoa mais gosta, o time de futebol, o que ela pesquisa. Então, isso faz com que as empresas possam usar esses dados a partir desses algoritmos para te oferecer produto. E isso é um nível de manipulação de dados. Então, as empresas elas podem te oferecer produtos de acordo com o seu perfil. Por outro lado, ela pode ir além e ela pode manipular o teu padrão de conduta e te fazer sentir necessidade de comprar, de adquirir ou de ter esse posicionamento. Né? Então, o dado ele pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. E o que aconteceu com a pandemia? A pandemia colocou muito mais pessoas a dispor de seus dados nas redes. Porque antigamente havia uma grande quantidade, sim. O Brasil é um país entre os maiores em uso de redes sociais, de WhatsApp. Mas nem todas as pessoas usavam essas ferramentas. Mas com a pandemia, esse número elevou ainda mais. Então, muito mais pessoas passaram a utilizar as redes sociais, a internet, o e-commerce, né? O dispor de dados, buscando, muitas vezes, a empresa que fornece rápido, que tem uma boa entrega, que tem um serviço de prestação. E a partir do momento que a gente se percebe usuário disso, começa a aparecer ofertas de produtos no seu feed, do Instagram, nos seus e-mails, ofertas. Você entra no Google para pesquisar e lá está exposto exatamente aquilo que você pesquisou uns dias atrás, né? E chega às vezes a parecer que adivinha aquilo que a gente pensa em comprar, né? Pensa e um dia eu quero ter e parece que adivinha e você começa a receber essas ofertas. Então, lógico, eles usam dados porque a gente fornece, a gente está expondo. E uma das coisas que a internet trouxe também é uma sensação de privacidade. A pessoa está sozinha na rede social
Algum problema? Tudo certo? Sim, deu uma travada, mas já voltou. Então, a pessoa, ela usa a rede social sozinha. Ela tem uma sensação de privacidade, mas, ao mesmo tempo, essa sensação de privacidade, ela causa um efeito psicológico que ela fica mais à vontade para expor ideias, para expor imagens, e que isso pode acarretar para a própria pessoa algum incômodo, algum desconforto, ou com ela mesma, ou com terceiros. Porque ela pode ofender alguém, ela pode trazer algo prejudicial nessa sensação de que ela está sozinha. E ali é um território que ela pode tudo. É um momento que ela está clicando, né? Então, e são dados que ela mesma dispõe. Ela não foi forçada a fazer isso por ninguém e ninguém está usando o dado dela indevidamente. Ela mesma está expondo seus próprios dados, né? É importante aí falar nessa perspectiva acadêmica o que é privacidade. Porque a proteção de dados, ela tem uma relação muito íntima com a privacidade. E a privacidade é um direito fundamental, disposto na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 10, que diz, né, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, e que esses direitos invioláveis, eles são passíveis de indenização decorrente, por algum dano decorrente dessa violação. Mas a privacidade, quando ela entrou no contexto constitucional de 1988, quando a Constituição foi promulgada, era uma privacidade que dizia muito em relação à vida privada, à intimidade, ao direito de estar só, ao direito de não ser incomodado, ao direito de ser deixado em paz, ao direito de divulgar aquilo que o titular quer e não qualquer informação. Só que sempre foi muito polêmico, porque figuras públicas, né, pessoas famosas, nunca tiveram esse direito completamente tutelado. Para essas pessoas sempre houve alguma limitação à privacidade, porque elas estavam abrindo mão da sua própria privacidade ao ser figura pública, né? Acontece que a internet, ela traz um outro ângulo para olhar a privacidade. É a privacidade não somente do direito de estar sozinho, mas o entendimento atual é que esse direito à privacidade, ele implica numa autodeterminação informativa. Então, quer dizer, tem dados que vão ser tratados, que a empresa ela tem prerrogativas legais para utilizar esses dados, mas a pessoa tem total direito de saber. Isso é o mais importante. Então, por exemplo, quando a gente aceita uma política de um site, de um e-commerce, que a gente clica lá, que a gente libera os cookies, a gente está autorizando. E a grande verdade é que ninguém lê aquelas letrinhas miudinhas que dizem exatamente o que é que eles vão fazer com os dados, mas eles estão informando. E o que é que a LGPD protege? O direito à autodeterminação informativa. Então, quer dizer, se eu clico porque na ânsia de comprar, ou na ânsia da informação, ou na ânsia de acessar o aplicativo, eu clico e aceito sem nem ler, eu autorizei. Quem autorizou? O titular. Certo? Certo. Então, essa privacidade, ela atinge muito mais do que o corpo, do que a imagem, ela atinge o rastro,
digital, o rastro eletrônico que a gente deixa. Por quê? Porque o nosso ID de acesso, o IP do nosso computador, eles são dados também. O nosso número de celular é um dado também. E esses dados deixam rastros. E a gente tem que ter direito de saber. Outra, então agora eu quero saber o que é que eu estou liberando. Quando eu abaixo o aplicativo do Instagram, o que é que eu estou autorizando? A pessoa tem o direito de perguntar. E ela tem que ter uma resposta clara, rápida, objetiva, sem custo. Né? Então, a autodeterminação informativa é um dos principais direitos protegidos pela LGPD. Cristiane, aí, só uma. eu tracei também um. Você me ouve? Eu acho que você consegue ler as mensagens que estão Não aparecendo consigo, na nossa tela? não está aparecendo para mim. É porque aqui, agora há Pode pouco, falar. né, apareceu uma mensagem aqui, Daniela Pacheco. Daniela Pacheco perguntando: foi o que aconteceu com essa nova política do WhatsApp que ia bloquear quem não autorizasse? Acho que travou novamente. Parece que a conexão da professora Cristiane está bem instável, né? Vamos aguardar um pouco, deve retornar logo em seguida. Vamos aguardar um pouco. Você me ouve, Cristiane? Ouço, e você? Estou ouvindo bem. Tem uma pergunta aqui de Daniela Pode falar. Pacheco. Uma pergunta de Daniela Pacheco. Ela perguntava se foi o que aconteceu com essa nova política do WhatsApp, que ia bloquear quem não autorizasse. Está me ouvindo? Em relação ao, mas já Oi.
Oi. Você me ouve, Cristiane? Oi, Flávio. Tá me Ok. ouvindo? Agora sim. Estou te ouvindo, sim. Tá me ouvindo? Estou. Você me ouve? Oh, muito baixinho, não sei o que que deu, mas tudo bem. A política do WhatsApp, ela é uma política que, em janeiro, o WhatsApp, ele informou que ia mudar a política de privacidade e os termos de uso. Mas essa nova política deles, ela causou muita repercussão na Europa e aqui no Brasil não foi diferente. Aí eles suspenderam a entrada, né, a aplicação da nova política até o dia 15 de maio de 2021. E no dia 15 de maio de 2021 eles implantaram a nova política. O que acontece? O Brasil é um dos países que mais utiliza o WhatsApp. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil é algo muito recente. Então, como não existe uma jurisprudência ainda, não existe uma política clara da autoridade de proteção de dados, fica fácil para essas empresas implantarem as políticas mais de acordo com o que lhes convém, certo? O que é que propõe a política do WhatsApp? Propõe que vai ser compartilhado dados com as empresas parceiras do WhatsApp. Quais são as empresas parceiras do WhatsApp? Facebook, Instagram, basicamente. Mas podem outras serem parceiras também. Não sei se vocês perceberam agora que é possível fazer compra diretamente pelo WhatsApp. Isso faz parte da política, da nova política do WhatsApp. Então, outra coisa que eles propõem quais dados vão ser compartilhados. Não é qualquer dado, né? Quais dados eles vão compartilhar? Eles vão compartilhar o número de telefone, a marca do seu telefone, o modelo, o IP do aparelho e a empresa de telefonia que você utiliza. Isso porque para facilitar a troca comercial entre as empresas, que são empresas tudo do mesmo grupo. Outra coisa, eles podem informar quando você está online ou offline e o que você viu por último. Também tempo de uso e atividades. Isso é muito importante para analítica, para a parte analítica dos algoritmos, né? O teu tempo de uso e as atividades são extremamente relevantes. O que é que não vai ser compartilhado? Em hipótese nenhuma. O teor das mensagens. Porque toda vez que a gente vai acessar, diz assim, essa mensagem é criptografada de ponta a ponta. Isso significa dizer, segundo o Mark Zuckerberg, que nem eles têm acesso ao teor da mensagem. Nem o WhatsApp tem. Há quem diga que tem, mas eles afirmam que não tem. Que não tem. Oi? Afirmam que não tem, eles. Afirmam que não tem. Exatamente. Outra, não compartilha contatos. Tá? E não compartilha o registro de chamadas. Isso não vai compartilhar, segundo a informação que eles trouxeram no Brasil, né, para a Autoridade de Proteção de Dados. Primeiro, dizia-se que quem não aceitasse a política aí não poderia mais usar o WhatsApp. A empresa já retrocedeu nesse aspecto e disse que não, a funcionalidade ela vai continuar. Porém, pode ser que o usuário perceba alguma restrição de acesso em alguns pontos. Um ponto de restrição de acesso será
as compras feitas por WhatsApp. Porque para comprar via WhatsApp, a pessoa precisa ter aceitação política, certo? Entendi. O que a gente percebe hoje? Eu acho que a pergunta é super pertinente para nos nortear em relação ao que está acontecendo. A gente é encurralado, enquanto titulares de dados, para utilizar as tecnologias, as redes sociais, as plataformas de e-commerce. A gente é refém de liberar dados, de aceitar os cookies, de aceitar as políticas de privacidade. E todo mundo faz isso automaticamente, né? Não se tem muito o que fazer nesse sentido. Agora, se houver algum problema, algum vazamento, inclusive o próprio Facebook já foi multado várias vezes na Europa, e a multa em relação à Cambridge Analytica, que ficou comprovado que adulterou, não, influenciou eleitores em relação às eleições do Trump e do plebiscito sobre a saída da Inglaterra da União Europeia, eles foram multados em 5 bilhões de dólares. E a empresa Cambridge Analytica declarou falência. Tamanho foi esse escândalo, né, nos Estados Unidos, que gerou são muito acirrada em relação aos dados e a proteção desses dados e o que é que esses dados são feitos. Porque muita gente já sabe que as instituições financeiras, elas manipulam os dados, elas têm relatório de algoritmos que a partir dos seus contatos de celular, porque todo mundo baixa o aplicativo do banco, e a partir dos seus contatos de celular, você tem uma métrica de aceitação ou não de possíveis investimentos. Conforme Sim. os teus contatos. Não é você, pessoa, que responde por isso. Mas são os seus contatos. Então, quer dizer, se você se relaciona com pessoas influentes, importantes, que têm uma boa conta bancária, o teu algoritmo é um. Se você se relaciona com pessoas que têm problema, que têm restrições bancárias, o seu algoritmo é outro. Então, assim, a gente realmente navega num universo de boa-fé, de utilização das redes sociais e das plataformas, e vai, a partir de agora e cada vez mais, e o que se espera é uma extrema explosão da litigiosidade em relação à LGPD, né, em virtude da amplitude e de como as pessoas vêm sendo abordadas em relação aos seus dados, de como esses dados estão sendo tratados e compartilhados. Isso vai explodir de ação no judiciário. Com relação a esse tema, Cristiano, sempre que uma norma entra em vigor, o que a gente acompanha, talvez você tenha, a minha impressão é essa, talvez você compartilhe dela ou não, mas sempre quando uma lei entra em vigor, a gente sempre fica, principalmente se é uma lei que disciplina, que trata um tema que não está sendo apenas atualizado, mas que é uma inovação, aquela norma que tem tratado um tema que até então não tinha regulação eficiente. O que é que normalmente a gente fica naquela dúvida, né? Será que essa lei realmente ela veio para somar no sentido de resolver a questão, ou ela vem de uma forma que, é claro que nós não temos como fazer essa previsão antes, né, dessa lei passar a vigorar e ser conhecida e começar a transformar
a sociedade, que é o que praticamente toda lei objetiva, né? Mesmo que implicitamente. Você acha que a LGPD, diante do quadro, diante do contexto que nós vivemos no Brasil com relação a essa questão da proteção de dados, você vê a LGPD como um avanço? Professor, assim, a LGPD, ela é uma inovação dentro do Brasil. Porque o que a gente tinha Sim. antes para resguardar dados era o Código de Defesa do Consumidor, né? Era a lei, considerando dados algo bem genérico, a lei Carolina Dickmann, que protegia arquivos de computador e esses vazamentos. Sim. E legislações, a indenização, responsabilidade civil. Quer dizer, não é que não existia um resguardo em relação a isso, mas não era específico, não era bem delineado, era muito genérico, era muito amplo, né? Numa medida muito mais generalista. A GDPR, que surge na Europa no ano de 2018, 2016, ela entra em vigor em 2018, ela foi a grande inovação em relação a dados. E o que a nossa lei, a LGPD, ela representa é algo muito semelhante à GDPR na Europa. Então, assim, se a gente tiver como base o que aconteceu na Europa depois da GDPR, que é o Regulamento de Proteção de Dados da Europa, ela vem com força total no Brasil também. Agora, eu não acredito que nenhuma lei, Flávio, daí é uma concepção minha jurídica, nenhuma lei resolve todos os problemas. Né? Não adianta o Código Penal dizer matar alguém, pena de 6 a 12 anos e prever todas as condutas lá dolosas e que aumentam a gravidade do crime. E as pessoas, em situações, o crime vai continuar acontecendo. Então, a LGPD, ela vai demorar um pouquinho para pegar, mas a autoridade está constituída, né? A autoridade de proteção de dados já está constituída, já está atuando. Eles só não estão aplicando multa. E já tem, o último dado estatístico, 600 sentenças judiciais, 600, até junho de 2021, são 600 sentenças no Brasil que citam a LGPD. Dessas 600 sentenças, 598 são diretamente relacionadas a condutas previstas na LGPD. E a grande maioria dessas sentenças são procedentes. Então, as pessoas, as empresas, quem trata dado de forma indevida, já está respondendo por isso. Ainda é tímido? Mas a lei é muito recente. Então, e a partir do momento que a autoridade, a ANPD, começar a aplicar as multas, fiscalizar, exigir que de um vazamento seja informado e não informou, vai ser multado, né? Tudo isso vai fazer cada vez mais a lei popularizar. Sim. É porque o que eu acho que dentro desse processo todo, nós temos, né, esse hábito realmente, eu acho que é um hábito que nós do direito talvez não devêssemos alimentar, né, essa ideia, mas que a população normalmente alimenta essa percepção equivocada de que a lei resolverá, né, todos os problemas, né? Aquele problema, por exemplo, a questão da violência doméstica, ela vai acabar com, né, na época eu lembro que quando entrou em vigor a Lei Maria da Penha, se esperava que houvesse
uma melhora muito mais evidente, uma coisa muito mais significativa no processo, né? Que houvesse realmente que aquilo fosse suficiente para reduzir de forma muito mais drástica a questão da violência contra a mulher. Quando entrou em vigor o Estatuto da Criança e Adolescente, da mesma forma, né? Que aquele diploma legal seria muito mais eficaz do que veio realmente acontecer, né? No momento imediato. Então, isso me leva a uma reflexão, a um questionamento que eu queria dividir com você. Nesse processo, a questão, você acha que apenas a lei, o fato de entrar em vigor uma lei, por mais rigorosa que ela seja, por mais que ela trate diretamente daquele problema, sem que haja um processo mais radical no âmbito educacional mesmo, né? Das pessoas passarem é uma coisa que quase todo brasileiro lida, a maior parte da população brasileira pode ser vítima de alguma situação que envolva os seus dados, né? Pode ser de alguma forma prejudicada. São raras, muito raras as pessoas que não usam uma rede social, que não usam o telefone celular. Eu conheço ainda pessoas que até hoje dizem, nunca vou usar, sabe? Mas isso é uma coisa cada vez mais rara de nós encontrarmos, né? Eu conheço pessoas resistentes, professores com os quais eu trabalhei, que durante 5, 10 anos disseram que nunca usariam Facebook, WhatsApp, Instagram, e hoje já fazem isso, né? Mesmo que de uma forma mais modesta, mais tímida, mas fazem isso, porque e interessante que eles colocavam exatamente esse argumento há bastante tempo atrás, né, quando eles começaram, quando as redes sociais passaram a ter uma influência maior na vida da gente. Eu trabalhei com professores que eu precisava entrar em contato e tinha que ser ou telefone fixo ou esperar ele na faculdade para a gente conversar, porque não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, e dizia que jamais faria isso, ninguém poderia obrigá-lo a isso, né? Então, o que a gente percebe muitas vezes é que há necessidade de isso com relação a várias outras questões sociais, os problemas sociais e jurídicos, se houvesse um processo educacional voltado para isso, talvez o problema, os efeitos nocivos do problema fossem minorados. Você acha que passa pelo processo educacional também, isso aí? Infelizmente, não. 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 Eu acho que a grande maioria das pessoas nem tem notícia. E em relação à lei, existe uma deturpação também que só se aplica para e-commerce, para quem usa a internet, o que não é verdade, porque dado Sim. físico também é dado, né? Uhum. O contrato é dado, tem dados. Eu dou outro exemplo. Um exame de laboratório é um dado sensível e é dado. Então, um exame de Covid hoje é um dado super sensível. Sim. E aí, só para exemplificar, né, que a gente está linkando a LGPD com a pandemia, o aumento da utilização do eSUS e dos dados que compõem essa plataforma eSUS é extremamente polêmico hoje no Brasil, porque houve um vazamento em relação aos dados do eSUS por um hospital de São Paulo, referência no Brasil. Eles estavam fazendo uma pesquisa e havia uma parceria do governo com o hospital e o hospital então coletava os dados do eSUS para poder realizar essa pesquisa. E um funcionário vazou a relação de pacientes de Covid. Diz que sem querer, mas essa relação vazou. Então lá tinha os dados de Covid, mas não, veja só, não é só o dado de Covid, porque é o dado da pessoa, a circunstância dela,
se ela tem alguma comorbidade ou não, outros exames, como estava, como não estava. Do presidente da República, por exemplo, que já tinha tido Covid, de inúmeros deputados, senadores, pessoas famosas, pessoas conhecidas. Então, assim, são dados tratados de forma muito sensível, que a própria lei fala que dado de saúde é dado sensível, e que, de repente, está aí na Dark Web, ou mesmo alguém compra esses dados para poder utilizar depois, porque aí eu compro o dado, vejo lá que a pessoa tem... É um exemplo bem esdrúxulo, mas eu compro essa plataforma de dados porque eu tenho interesse em saber quem é diabético para eu oferecer um remédio, para eu enviar um e-mail, para eu oferecer via rede social um tratamento miraculoso para diabetes. Então, claro que, mas respondendo a sua pergunta, né, Flávio, a educação depende da gente, que é envolvido no processo de educação, tentar fazer uma sensibilização, porque o processo legislativo não prevê isso. As autoridades, elas não estão preocupadas em informar as pessoas. A pessoa tem que se auto-informar, até porque já diz lá na Constituição, né, que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, quer dizer, se bater aqui no meu escritório uma fiscalização da LGPD e eu não estiver adequada, não adianta dizer que eu não sabia. Não adianta eu, como justificativa, dizer que não fui informada, não fui educada, não li, não uso redes sociais para saber. A lei foi publicada e a partir do momento que ela é publicada, ela é para todos os cidadãos. Exato. Então a gente pode sofrer as consequências da lei. Sim, pode concluir. A gente pode sofrer as consequências. Sofrer as consequências dessa lei, ou as consequências diretas, no sentido de ter um direito violado e não buscar esse respaldo jurídico, que é uma consequência direta da lei, ou a consequência de ser multado por ter infringido algum dispositivo da lei, por não ter uma política clara, por não ter uma política de privacidade ou um termo de uso, ou por expor funcionário, dado do funcionário. Imagina assim, um funcionário numa empresa, ele apresenta um atestado médico que o afasta por algum período. Como é que esse atestado é tratado dentro da empresa? Na mão de quantas pessoas esse atestado passa? Quer dizer, se o funcionário se sentir exposto, ele busca na LGPD um respaldo. Por quê? Porque esse dado é sensível. Não pode circular, não pode ficar... Diz-se, né, que a LGPD, além de uma política em relação ao que navega nesse universo, ela é uma política de mesa limpa dentro dos estabelecimentos. Por quê? Porque eu estou aqui com um monte de papel, daqui a pouco eu recebo alguém que vai enxergar qual é o meu cliente que está sendo processado por uma outra questão. Não pode. Então, a política das empresas hoje é uma política de mesa limpa. É uma política de poucos papéis, acumular pouco dado, ter uma boa proteção nos seus dados digitais, nos seus arquivos, para que um hacker não invada, não tente bloquear, porque a partir do momento que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela se estruturar completamente, as empresas vão ter que fornecer essa informação. Meu arquivo, meus dados foram hackeados, vazou. Não sou só eu que tenho. Então, tem que informar a autoridade o que é que você fez para proteger isso, porque mesmo protegendo, ninguém está livre. Pode utilizar o melhor recurso. Se os hackers entram na NASA,
no Pentágono, em todas as esferas, por que não vão conseguir desbloquear algo que eles mesmos criaram, né, como segurança? Então, muitas vezes, o recurso criado como segurança, ele já tem a travinha ali do desbloqueio para ser um mecanismo de conseguir obter algum recurso financeiro nesse universo paralelo aí de crimes virtuais. Uhum. Cristiano, tem umas perguntas aqui, eu vou tentar colocar aqui na tela, ver se você consegue visualizar. Está conseguindo ver? Não. Aparece para você? Não? Então, pode falar. Ana Flávia fez algumas perguntas. Não. A primeira delas, como as micro e pequenas empresas que não dispõem de tantos recursos podem se adaptar à LGPD sem o risco de sofrerem sanções? Olha só, o que eu prego enquanto estudiosa da LGPD e atuante hoje aqui em Barreiras, na parte do agronegócio e na cadeira de educação, né? Mas participo de um núcleo de proteção de dados do Oeste Baiano que visa atender todas as empresas e a gente tem projetos de adequação para startup, micro, pequena empresa, MEI, grande empresa, multinacional, né? Então, é tudo personalizado conforme a necessidade do cliente. Mas o que eu prego, pessoalmente, acho que é uma política que a gente adota no núcleo, é uma consultoria preventiva. Não esperar sofrer uma consequência, ter uma multa para pagar, ter um dado bloqueado, porque eu trouxe até um exemplo aqui de uma empresa que trabalhava no Mercado Livre e, por tratar dados de forma inadequada, o juiz de Brasília concedeu uma liminar bloqueando todo e qualquer dado dessa plataforma, inclusive aplicando multa para o Mercado Livre. Então, assim, o Mercado Livre responde solidariamente com a empresa e estão proibidos, se a empresa tratar algum dado, publicar qualquer coisa, ela vai ser multada em R$5.000 por dado tratado, por movimentação que fizer, porque a liminar bloqueia. Então, imagine aí vocês um microempreendedor que tem um e-commerce. Tudo que ele faz é pela internet. Se ele for bloqueado, olha o tamanho do prejuízo que ele vai ter. Né? Bloqueado até sair a decisão final, até que ele entre com recurso, com agravo para tentar desbloquear. Quantos dias sem trabalhar e sem receber? Então, a minha melhor sugestão é sempre fazer o preventivo, sabe? É deixar claro, porque assim, gente, quando a gente pensa em dado, então eu não vou tratar dado, eu não vou coletar dado nenhum, não tem como, não existe isso. A lei, ela prevê uma base legal de possibilidade de tratar dados. Aí eu preciso tratar dado, eu preciso dar um tratamento de dados para marketing. Eu preciso gerar uma tabela de clientes que eu vou enviar promoções, o que mais? Como é que chama? Um cartão fidelidade, que é para clientes que compram muito na minha loja, no meu e-commerce. Então, eu quero que essas pessoas recebam uma informação. Posso? É totalmente possível. Agora, eu informo todo mundo que está comprando no meu site que eu vou usar
o e-mail para enviar propaganda? Se eu informo, beleza. Se eu não informo, tô com problema. E aí, tudo bem. Eu informei, a pessoa aceitou. Mas é direito do titular aceitar hoje e amanhã não querer mais. Aí ele recusa. Ele te manda um e-mail, liga, entra em contato, quer saber assim, eu quero saber com quem eu falo em relação aos meus dados. Essa pessoa tem que ser atendida. Ela diz assim, eu não quero mais receber e-mail. Não pode mais receber e-mail. Se receber e-mail, tem problema. Então, o que a gente orienta é que a pessoa torne transparente o seu tratamento de dados. Só isso. Ah, o fisioterapeuta tem a relação de clientes dele. Ele está tratando dados. Mas eu não uso a internet, eu não faço nada pela internet. Mas tem dados, tem que saber aonde que está armazenado, por quanto tempo fica armazenado. Então, eu tive uma fratura na bacia e fiz um longo tratamento de reabilitação. Eu quero esquecer que eu tive esse problema. Por quanto tempo esse fisioterapeuta guarda esse dado? Eu quero saber, meu dado está lá, ainda existe esse prontuário? Ah, mas se a lei obriga que guarde, tem que guardar. Aí ele vai dizer, não, segundo a lei, eu tenho que guardar por 20 anos. Aí não tem problema. O que a gente prega é transparência. É ter tudo mais às claras possível. E as operações vão continuar acontecendo no e-commerce, os dados vão continuar sendo tratados, o WhatsApp vai continuar compartilhando para quem aceitou a política. Vai continuar, porque veja só, o que eles fizeram? Eles fizeram uma mudança na política e no termo de uso. Então, a partir do momento que a gente autorizou, o nosso dado vai ser compartilhado. E legalmente. Não tem nenhuma ilegalidade aí. A não ser que eles estejam fazendo um compartilhamento além do que preveram na política, né? Além do que estava previsto na política, e de forma abusiva. Aí vão responder por isso. Sim. É uma situação, né, que até que haja uma adaptação, até que as pessoas passem a conviver de forma, digamos assim, a compreender, a aceitar e compreender esse conjunto de normas aí, é algo que vai demorar um pouco, né, Cristiano? Como sempre acontece, né, com toda norma, mas eu acho que tem aí algumas dificuldades bem claras. Ana Flávia fez outra pergunta aqui também. Que medidas devem ser tomadas pelas empresas para que elas se adaptem à LGPD? Será necessária a criação de cargos específicos para essa função ou setores nas companhias já existentes? Desculpa. Será necessária a criação de cargos específicos para essa função ou setores nas companhias já existentes podem assumi-la, né? Olha só, a lei, ela prevê a figura de um operador de dados, que é uma pessoa que vai responder especificamente em relação à autoridade de proteção de dados e em relação a qualquer usuário e titular que tem alguma dúvida, que tem algum problema. Então, essa figura do encarregado de dados, ela é uma obrigação legal, tá? E muito se fala que esse encarregado de dados, se ele for alguém já dentro da companhia, dentro da empresa, um funcionário dentro da empresa que vai exercer essa função, ele tem que ser, apagou minha luz aqui, ficou escuro. Ele tem que ser um funcionário que vai ter um registro especial na sua carteira de trabalho. E esse mesmo encarregado de dados, ele pode ser um terceirizado. Posso contratar uma empresa que preste esse serviço de DPO, que a gente chama, que é o encarregado de dados.
Então, a empresa não quer onerar, não quer contratar, ela não quer... Depende do tamanho da empresa, ela inclusive precisa ter uma equipe que responda por essa implantação e adequação à LGPD. Mas as pequenas não têm que ter essa preocupação. Porque basta ela estar adequada com as políticas dela e fazer tudo direitinho, com muita transparência. Ela não precisa ter uma equipe destinada a isso. Mas imagine uma grande rede, uma empresa, uma multinacional, uma empresa que transfere dado internacional, né? Tudo isso vai tornando o processamento de dados dentro da empresa mais dinâmico, que precisa um olhar mais atento. E aí essa empresa, então, precisa de uma equipe. Tem que ter alguém do RH, tem que ter alguém do marketing, tem que ter alguém do compras, tem que ter alguém do jurídico que participe desse processo. Uhum. E aí tem um terceiro questionamento aqui que eu acho que de alguma forma você já respondeu na sua fala, mas eu vou, na dúvida, eu vou colocar aqui. A LGPD será aplicada a empresas de todos os portes ou restrita apenas àquelas que trabalham com volumes maiores de dados? Olha, eu vou responder a pergunta anterior também, que me perguntou assim, o que as empresas devem fazer? Uhum. A primeira coisa a fazer é um diagnóstico da empresa. Porque a empresa, nem ela sabe aonde ela trata dado e de que forma ela está tratando o dado. Né? Então, até a gaveta que fica armazenado currículos, a gaveta que está armazenado os comprovantes de pagamento de fornecedores, ou as empresas as empresas parceiras ou terceirizadas que essa empresa utiliza, elas também têm que estar adequadas. Eu preciso saber assim, ó, vou dar um exemplo. A empresa, ela contrata um plano de saúde, mas é ela que fornece os dados dos funcionários e dos filhos dos funcionários para essa empresa de plano de saúde. Então, ela tem que saber como é que essa empresa de plano de saúde está cuidando dos dados dos funcionários dela, porque se vazar, respondem solidariamente. Ah, vazou de lá, eu não tenho nada a ver com isso. Mas você forneceu os dados. E dado de criança é dado sensível. Ah, mas eu não trabalho com criança, eu não tem nenhuma criança no meu negócio. Mas indiretamente tem, porque se o plano de saúde cobre os dependentes dos seus funcionários, tem dado de criança. Você paga salário família, tem dado de criança. Né? Então, assim, primeira coisa é fazer um diagnóstico. E a pergunta que me fizeram todas as empresas, todas, do pequeno, do comerciante da esquina, até a padariazinha que tem a caixinha que vende fiado, só que olha o tamanho desse projeto. É um projeto muito pequeno, que vai ter um custo muito pequeno, mas é proporcional também à complexidade desse negócio. As grandes empresas são as mais visadas, são as que também têm os dados mais interessantes para serem capturados, para serem vazados por hackers. Né? Difícil o hacker querer o crediário da panificadorazinha, mas quero ver se ele não tem interesse na relação de clientes da Amazon. Né? Outra questão que eu acho super pertinente de abordar diz respeito aí à pessoa física que trata dados, o autônomo. Que a LGPD não é só para empresas.
mas é para qualquer situação que trate dados. Então, como eu dei o exemplo, o fisioterapeuta que é autônomo, ele sim trata dados. O dentista trata dados. O advogado trata dados. E muitas vezes, falando de advogados, que aí aqui é o nosso métier, dados super sensíveis. Né? Já pensou você estar com o balanço financeiro da empresa do teu cliente e esse dado vazado dentro do seu escritório? Então, o contador tem a vida financeira das pessoas na mão. E aí esse dado vaza. Esse banco de dados é exposto. E aí vão dizer na cidade, fulano movimenta tanto, fulano tá quebrado, fulano deve tanto. Ninguém quer, né? Ninguém quer estar exposto dessa forma. Então, isso é sensível. E outra coisa, existe uma grande discussão se a LGPD ela protege o dano ou a possibilidade de dano. Quer dizer, a proteção dela vai muito além da pessoa ter que comprovar o dano. Simplesmente basta a pessoa não querer. E eu vou dar um exemplo. A primeira condenação em relação à LGPD no Brasil foi de uma construtora. Essa construtora foi acionada porque o comprador de um imóvel, a partir do momento que ele comprou o imóvel na construtora, ele começou a receber proposta, oferta, e-mail, abordagens de todas as formas de empresas oferecendo serviço de arquitetura, cozinha, sofá, decoração, cortina, iluminação. Ele falou, mas como? Como é que ficaram sabendo que eu comprei o imóvel? Ele entrou em contato com a construtora e a construtora forneceu a seguinte resposta para ele. Nós temos empresas parceiras, mas eu não sei dizer como o seu dado foi parar na mão dessas empresas parceiras. Porque ele não tinha uma política clara e expressa autorizando esse compartilhamento de dados. E isso é uma prática tão habitual que as empresas nem sabem. Né? Isso corre na mão dos corretores de imóveis. Olha, fulano já comprou um apartamento, aborda lá. Aborda o que ele vai fazer. Daqui a pouco ele está fazendo projeto. Daqui a pouco ele está comprando móveis. Então, parece assim tão inofensivo, mas não é. Ele acionou e ganhou uma indenização de 10 mil reais pelo direito de não ser perturbado, sendo que ele não tinha autorizado. Isso foi a primeira condenação no Brasil. Foi em outubro de 2020. Eu acho que os desafios estão aí, né? Muita coisa para ser... Eu acho que muita coisa... muitas posturas precisarão ser mudadas, né? Sob pena de incorrerem em comportamentos que são condenados, né? pela lei. Eu acho que médicos, advogados e contadores, talvez mais do que quaisquer outros profissionais, precisem se preocupar, né, em ter essa segurança, de garantir que esses dados sensíveis, de alguma forma, não sejam passados para terceiros, que não cheguem a ser conhecidos por terceiros. Os desafios são muito grandes, mas eu acredito que deve haver uma modificação em algumas posturas a partir do momento em que mais condenações surgirem, a partir do momento em que mais pessoas que se sintam abusadas por esses comportamentos, por esses procedimentos, venham a acionar o Poder Judiciário. Eu não sei se tem mais algum questionamento aqui, me parece que não, né? Tem esses questionamentos feitos por Ana Flávia.
Eu queria, Cristiane, lhe agradecer imensamente, tá? Vou passar daqui a pouco a palavra para você fazer suas considerações finais, talvez falar alguma coisa que, né, pode ser que você não tenha falado sobre o tema, mas antes disso eu gostaria de fazer esse agradecimento, de registrar. A gente tem o hábito, às vezes, de fazer agradecimentos privados e muitas vezes não tornados públicos, né? Então, muitas vezes a gente agradece alguém, é um hábito, né, que nós temos, a gente agradece uma pessoa e eu acho interessante e sempre procuro fazer isso, sempre que eu tenho a oportunidade de agradecer publicamente, né, por alguma coisa, eu gosto de fazê-lo, até mesmo porque eu acho que é importante isso. Então, eu queria lhe agradecer por estar aqui, por ter tido essa conversa comigo, com as pessoas que estão aqui participando, né? Agradecer por ter me dado a oportunidade de trabalhar com você, né? De fazer parte de um grupo liderado por você. Né? Foi uma experiência curta, mas para mim eterna. Espero que um dia voltemos a trabalhar juntos de alguma maneira, mas que assim foi muito gratificante para mim, foi muito especial para mim trabalhar com um grupo que eu acredito que todo grupo ele tem características muito marcantes e muito claras de quem o lidera. Né? Então, eu acho que você, isso eu já ouvi de tanta gente, de tantos alunos, né, que quando ocorreu o seu desligamento, quando ocorreu o meu desligamento, mais recentemente, né, as pessoas, muitos alunos fizeram esse tipo de comentário, eu transmito a você, de que realmente, mesmo aqueles que tiveram um contato de 1 ou 2 meses com você, são só elogios, né? São comentários de saudade, de que gostaria de ter tido a oportunidade de passar mais tempo com você, né? Aquela pontinha de inveja com relação àqueles alunos que ficaram 5 anos com você. Então, eu ouço muito isso dos nossos alunos que entraram agora no curso e tal, dos meus ex-alunos também, né? E que, para mim, só mostra que eu estava, né, totalmente certo quando eu criei, a partir de situações, mesmo na pandemia, mesmo com esse distanciamento, você conseguiu, você e vários professores com os quais você liderava e que se tornaram amigos, se tornaram pessoas próximas. Alguns deles, o professor Aderlan, daqui a 15 dias estará conosco em uma das lives, né? Outros professores também foram convidados, eu estou esperando a resposta deles. Então, isso, para mim, diz muito quem é você como profissional, como pessoa, né? Que fez com que houvesse essa homogeneidade, essa qualidade, né, no curso de Direito que você liderou por mais de 10 anos, né, por 12 anos, salvo engano, e que eu só lamento ter ficado tão pouco tempo, né, desse período trabalhando com você, mas ainda assim para mim foi gratificante e enriquecedor. Queria fazer esse agradecimento público a você. Já tinha lhe dito isso no privado, mas é interessante dizer, né, publicamente. E agradecer por ter participado. Espero que haja outras oportunidades, né? Se eu permanecer, não sei se permanecerei em Barreiras, se permanecer, que haja outras oportunidades, nos vermos e tudo, mas se isso não acontecer, também, mesmo que seja à distância, mas que tenhamos outras lives e outros momentos, né, para conversarmos e que realmente essa seja uma amizade que perdure aí por, né, eternamente. Né? Então, sou muito grato a você e falei demais já, agora lhe passo a palavra novamente. Professor, eu que agradeço essa oportunidade, né? Eu acho que eu estava há vários meses distante desse contato com o público, com os alunos, com ex-alunos que eu vejo que entraram aqui, e alguns que são muito queridos para mim, professores, né? Nossos ex-colegas, tem alguns aqui também. E sou assim, muito grata por ter tido essa oportunidade, por parar o que eu estou fazendo hoje para estudar,
algo que fosse mais acadêmico, né? Não tão voltado para a advocacia e para a prática, que é o que eu tenho feito hoje. E gosto, e a academia sempre me apaixona, sempre me motiva. Acho que a gente estuda de forma diferente, há um entendimento e uma obrigação de tentar ser mais clara possível. E Sim, então, para mim, foi um momento muito rico, muito, muito importante. E agradeço demais o curto período que eu te conheci, Flávio, né? Você contribuiu com o colegiado, com a tua experiência de doutor, de já ter alguma bagagem em EAD, então nos trouxe também esse suporte no momento que a gente precisou navegar nas aulas virtuais, que a gente não tinha essa habilidade. E, inclusive, sempre fomos muito resistentes, né? E fomos sim, empurrados para isso com a obrigação de fazer funcionar, de fazer dar certo. E só funcionou porque a gente trabalhou em equipe sempre. E a equipe sempre foi forte, sempre foi unida. Quando eu falo unida, eu não falo que era um exército de uma mulher só, não. A gente pensava diferente, fazia diferente, mas com um propósito igual. E sim. era em nome desse propósito que eu mantinha o grupo unido. E eu acho que deu certo, né? Com certeza. Então foi maravilhoso poder trabalhar, poder estar com você e desejo muito sucesso no que você venha a fazer daqui para frente, Flávio, assim como tantos outros colegas, né? Vão enfrentar novidades, a gente sai da nossa zona de conforto, vai fazer outras coisas, conhecer um outro público e, se for na educação, bem, a educação vai sair ganhando. Se for em algum outro projeto pessoal, que seja para o bem, que te desejo boas energias, né? Que o caminho seja iluminado, seja com desafio, sim, porque se não tiver desafio, não tem graça. Não Mas tem que esses graça. desafios possam ser superados, né? Com certeza. Desejo o mesmo para você, Cristiane. Então, é isso, né? Para mim, um momento muito especial, né? De revê-la, de estarmos aqui. E sou muito grato, espero que haja outros momentos e outras lives, né? Algumas pessoas que já participaram eu vou convidar novamente, então haverá um outro momento com certeza. E que o sucesso, a realização, né, a harmonia, a paz, estejam sempre na sua jornada, na sua caminhada. Então, Obrigada. agradeço muito, agradeço imensamente a todos que participaram, né, as pessoas que estão aqui, tem alunos, ex-alunos, enfim, né, pessoas que tiveram muito mais contato com você do que comigo, alguns aqui também, amigos meus, entraram, e para mim foi motivo de muita alegria esse momento, e é isso, Cristiano. Muito obrigado e muito sucesso para você na sua jornada. Obrigada. E como eu tenho dito para todo mundo, Flávio, meu destino Uhum. é certo aqui. Eu tô na Pacheco e Queiroz, no Office Coworking, e sempre pronta aqui para oferecer e tomar um café gostoso, para a gente discutir temas jurídicos e bater um bate-papo descontraído. Então, convido todos que estão aqui na live, né, que venham até aqui para conversar, para a gente matar a saudade. Hoje em dia, já com todo o cuidado, a gente já está podendo Sim, se encontrar, né, e realmente manter essas relações mais próximas. E eu falo assim, exato. que o que é de verdade fica, né? Uhum. Os amigos de verdade, aquelas pessoas que realmente gostam da gente, esses vão ficar. Então, é Sim. só vir aqui tomar um café comigo. Muito obrigada. Valeu, Cristiano. Então, fica com Deus.
Tenha uma boa noite a todos. E que venham os novos desafios e as novas vitórias, se assim tiver que ser. Ok, minha querida? Um abraço imenso. Amém. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.